Lesões nas Olimpíadas. O que nós, bailarinas, podemos aprender com esses acontecimentos que houveram nas últimas Olimpíadas em Paris 2024? Vamos falar sobre isso. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente começar, eu já quero pedir desculpas pela minha voz. Talvez você, se você já me acompanha há mais tempo, talvez você tenha percebido a minha voz hoje levemente anasalada, porque eu tô me curando, vamos dizer assim, de um pequeno resfriado. Então, e eu precisava gravar esse vídeo, então é o que temos para hoje. Me perdoe neste tom de voz que estamos hoje. Vamos lá, porque lesão é uma coisa que eu gosto de falar, eu gosto de esclarecer. E, como todos os anos, inevitavelmente a gente vê atletas que se machucam, que se lesionam em Olimpíadas, em Jogos Pan-Americanos, em Mundiais, em Copas. Enfim, toda grande competição sempre aparece alguém, sempre aparece algum atleta com alguma lesão antes, durante ou logo após o encerramento desse campeonato. E agora nas Olimpíadas de 2024, Paris 2024, que encerrou na semana passada, se eu não me engano, confesso que eu não acompanhei 100% dos esportes. Eu vi um vídeo aqui, acompanhei uma competição aqui, um jogo ali, outra coisa, mas acabei não ficando imersa e sabendo de todos os acontecimentos e tudo mais. Mas uma das competições que eu estava ansiosa e gosto de acompanhar são as competições de ginástica rítmica e ginástica artística. A ginástica rítmica começou, ela começou primeiro, tanto que tivemos a Rebeca maravilhosa, que foi muito bem nessa competição, levou as suas medalhas para casa, e mais para o finalzinho, mais próximo do término, nós tivemos as competições de ginástica artística. E é esse ponto aqui que eu queria trazer, porque uma das meninas da ginástica rítmica acabou sofrendo uma lesão minutos antes de entrar ali, que elas chamam de quadra, né? Mas que é no espaço onde haverá a competição. E aí, eu não sei se você acompanhou ou não, mas foi complicado e, infelizmente, o Brasil não passou na classificatória. Ficou em nono lugar. E para passar para as próximas fases da competição, somente os 8 primeiros colocados que passam para esse próximo nível, para essa próxima fase da competição. Então o Brasil ficou de fora logo na sua primeira apresentação. E aí nesse vídeo, eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre lesão, afinal o título é Balé Sem Lesão, mas sempre tem gente nova aqui chegando no canal, e eu acho que é importante a gente relembrar de algumas coisas que é importante a gente saber. Quando a gente fala em esportes olímpicos, atletas que vão para as Olimpíadas, que vão para mundiais, para pan-americanos, enfim, são atletas de alto rendimento, de alto nível, ou seja, é um nível de esporte, é um nível de preparação, é um nível de treino muito além de pessoas amadoras. E naturalmente, por ter um volume maior, por treinar mais, eu não diria se esforçar mais, mas por ter um volume de treinamento muito maior de um amador, a chance dessa pessoa se lesionar é muito maior também. Por quê? Se um amador, vamos colocar em números, se um amador treina, por exemplo, 10 horas em uma semana, um profissional, uma pessoa que vive disso, um atleta olímpico, vai treinar 20, 30 horas. Então, já está aí a nossa primeira grande diferença. E no balé acontece exatamente a mesma coisa. Quando a gente está falando de bailarinos profissionais, a gente está falando exatamente desse mesmo ponto. Bailarinos profissionais ensaiam, fazem muito mais aulas em questão de volume, em duração, do que pessoas amadoras, do que bailarinos amadores. E esses bailarinos profissionais têm muito mais chances de ter uma lesão. Tá, Ju, mas o que é uma lesão? Lesão é toda condição que acaba afetando a funcionalidade de alguma estrutura. Então vamos lá, por exemplo, eu vou me colocar como exemplo aqui, que algumas pessoas já conhecem. Eu tenho um desgaste no joelho, chamado condromalácia. Ou seja, por que que a condromalácia é considerada uma lesão? Por quê? Tem um desgaste, imagina que aqui tem a minha patela, que é aquele ossinho que fica bem no meio do joelho. Aqui tem a minha patela e aqui tem uma camada de cartilagem para que esse osso aqui não bata no osso da perna, no osso da coxa. Então, pelo fato de eu ter menos cartilagem, a função desse joelho, dobrar e esticar o joelho, está comprometida. Então, por isso eu tenho uma lesão. Isso vale para desgastes, isso vale para tendinopatias,
isso vale para luxações, qualquer tipo de lesão que você imagine. E veja, isso não é um sinal para você pausar esse vídeo, sair correndo e fazer exame, fazer uma ressonância para saber se tem uma lesão. Não, se não tem dor, vida que segue, desde que você cuide do seu corpo, desde que você faça fortalecimento muscular. E para a gente fechar essa explicação, o fortalecimento é o que vai ajudar pessoas amadoras ou não, amadores e profissionais, a cuidar, a tratar dessas lesões. E assim como a prevenir. É por isso que atletas, pessoal que está aqui no alto nível, precisa treinar tanto. Por quê? Por exemplo, as meninas da ginástica, elas precisam fazer ensaios, treinos técnicos ali com os movimentos da ginástica, treinar flexibilidade, mas elas precisam de um suporte, que no caso é o fortalecimento muscular, que vai ajudá-las a não ter lesões por conta do esforço repetitivo que aquela modalidade tem. Até aqui tá fazendo sentido? Beleza. Então, eu, inclusive, minutos antes de começar essa gravação, eu fui procurar a entrevista das meninas para ver se tinha alguma informação que eu não tinha visto ou algo do tipo. Eu não vou colocar aqui porque eu acho que não aceita, o YouTube não vai aceitar esse tipo de coisa, mas se você tiver curiosidade, depois que você assistir esse vídeo, procura no Google, coloca assim, entrevista meninas ginástica rítmica Olimpíadas 2024. Que aí você vai ver uma entrevista de 4 minutinhos, que eu fiquei super emocionada também, com as meninas logo após a apresentação delas, falando o que aconteceu. Então, elas contam nessa entrevista, por exemplo, que minutos antes de entrar para a competição, uma das meninas que estava ali aquecendo, que eles estavam marcando. E eu achei curioso porque ela falou marcando em algum momento da entrevista, e para quem é bailarino, isso soa muito bem. A gente já sabe o que significa marcar. Marcar é quando a gente não vai fazer o movimento ali 100% como deve ser feito, mas você vai fazer uma passagem, você vai se ambientar. Vai fazer um movimento mais reduzido, vai fazer um movimento menor para você aquecer, para você reconhecer o espaço. Pois é, então elas estavam fazendo isso, e aí uma das meninas sentiu uma dor muito forte na panturrilha. E aí, por conta disso, elas tiveram o suporte lá da equipe, e o pessoal de lá, não sei se o fisioterapeuta ou o médico, enfim, o pessoal que acompanha as atletas, fizeram até ali uma bandagem para poder segurar essa dor e ela poder se apresentar, mas elas tiveram que dar uma, pelo que eu entendi, elas tiveram que modificar o que estava sendo treinado antes, então deixaram toda aquela apresentação, aquela sequência de movimentos um pouco mais fácil para que todas conseguissem fazer, mesmo a nossa atleta que estava lesionada. Só que, obviamente, por ter uma sequência mais simples e uma das meninas não executando da maneira que deveria ser feito, elas acabaram tendo alguns descontos e aí ficaram em nono, não conseguiram passar para a próxima fase. E aí a dúvida que sempre surge, e aí? Por que será que ela se machucou? Será que o corpo dela não estava preparado? Será que ela não aqueceu direito? O que será que aconteceu para essa atleta ter uma lesão faltando minutos da apresentação? E aqui é muito difícil a gente falar sobre isso. A gente pode pensar em hipóteses, mas, primeiro de tudo, uma lesão dificilmente vai ser por um único motivo. Nunca vai ser, por exemplo, não foi o caso ali, mas nunca vai ser pela falta de aquecimento. É pela falta de aquecimento e talvez aquele músculo já estava sobrecarregado, e aí tem um fator emocional, e aí tem uma questão biomecânica, no sentido da pessoa ter uma anatomia, um formato de corpo que já facilite aquele tipo de lesão. Entende? Então, são várias coisas que se juntam e acontece uma lesão. Então, a gente não consegue saber o que foi realmente que aconteceu com essa atleta. Mas eu arrisco dizer que essa parte emocional, esse estresse, por conta de uma competição, obviamente, quem não estaria com os nervos e ali com a adrenalina à flor da pele? Isso com certeza afetou, porque a lesão ela vai ter os aspectos físicos, mas também a parte emocional. E se você puxar outras matérias na internet, você vai ver diversos atletas que se machucaram antes das Olimpíadas e também durante as Olimpíadas. Ah, até mesmo na Olimpíada passada, se eu não me engano, a Flavinha, que é da ginástica rítmica, sofreu uma lesão também, se eu não me engano, no tornozelo. E mais uma justificativa que a gente tem para esses atletas se machucarem
na competição ou tão próximo da competição é justamente esse aumento dos treinos. Porque quanto mais perto da competição vai chegando, mais intensivo esses treinos precisam ser, seja em questão de intensidade ou seja questão de volume. Então o corpo ele vai acabar sentindo de alguma forma. Beleza, e o que que a gente pode aprender com isso? Lembrando, nós amadores, o que que a gente pode aprender com os atletas que acabam treinando por anos? A Olimpíada acontece a cada 4 anos, então vão treinando. Claro que acontecem outras competições no meio do caminho, mas a mais importante é a cada 4 anos. Se prepara, se prepara, se prepara. Quando tá lá, acaba se machucando. É complicado, né? E o que que a gente pode aprender com isso? Primeiro, entender o próprio corpo é fundamental. É o que a gente chama de consciência corporal. Para nós que treinamos algum tipo de esporte, que fazemos algum tipo de movimento corporal, é muito importante que a gente aprenda a entender o nosso próprio corpo. Quais são os nossos limites? Porque existe uma linha muito tênue entre melhorar, evoluir naquilo que você faz, então aqui no nosso caso é melhorar no balé, evoluir no balé, mas até que ponto que eu vou forçar o meu corpo além do que eu posso e acabar me machucando? É uma linha muito tênue e cada pessoa vai ter o seu limiar, o seu limite. Porque o professor vai estar lá, e agora eu vou falar com o professor, né? O professor vai estar lá. Vamos de novo, tenta mais uma vez, faz mais força, mas o professor, nós não estamos no seu corpo. Só você consegue saber qual é a quantidade de força que você realmente está fazendo e até onde você pode chegar. É fácil de saber? Não é fácil de saber. Mas quanto mais você vai criando essa consciência corporal, mais fácil vai ficando. Quer uma historinha? Olha só, aconteceu comigo hoje. Estou gravando esse vídeo logo depois da minha aula de balé. Tá? Tô aqui de cola, de calça de aquecimento. Não tô de coque porque não dá, né? Mas, por exemplo, hoje eu fiz a minha aula, só que eu segurei bastante o meu corpo. Por quê? Porque eu tô com uma dor na lombar, que eu ainda tô, na verdade, tentando identificar da onde que ela vem, se é uma questão física, se é uma questão emocional, se são as duas coisas juntas. Mas eu tô com uma dor, na verdade, nem é na lombar, é o ciático. O ciático tá começando a dar as suas caras por aqui. E da metade da aula para o final, que é a hora que a gente vai subindo mais as pernas, vai trazendo mais dinâmica nas pernas, obviamente vai exigir mais dessa região que eu estou com dores. É sempre ali, mais tranquila, ó, vou fazer um grand battement, mas eu vou dar uma segurada um pouquinho maior hoje, porque eu já conheço o meu corpo. Eu sei que se eu passar naquele limite, se eu acabar subindo mais a perna do que deveria, se eu forçar demais uma certa estrutura ou alguma coisa do tipo, eu vou acordar pior amanhã. E eu não quero isso. Segundo, faça fortalecimento. Prepare a sua musculatura, prepare os seus músculos para que eles estejam fortes e resistentes, independente do que você faça, independente da modalidade que você faça. Se você tem uma musculatura forte, se você tem um corpo resistente, fica muito mais fácil de, primeiro, você executar a técnica correta do esporte que você faça, do movimento que seja, no balé, no circo, no vôlei, no basquete, fica mais fácil de você executar a técnica e você prevenir lesões. Não preciso dizer mais nada. Inclusive, se você se sente meio perdida nesse ponto de fortalecimento, o que eu faço, o que eu não faço, porque eu faço balé, não, porque eu não faço nada. Eu também sou personal e trabalho hoje com isso. Eu planejo o treino de outras pessoas para que, primeiro, encaixe na rotina, para que, segundo, atinja os seus objetivos. Então, se você precisa desse tipo de direcionamento, tem mais informações aqui embaixo na descrição desse vídeo em como que você pode se tornar a minha aluna, através de cursos ou através do meu acompanhamento personalizado. E voltando ao terceiro ponto, acidentes vão acontecer. A gente consegue prevenir lesões, mas a gente não consegue evitar 100%, entende? Então pode ser que, por mais que eu faça fortalecimento, por mais que eu faça o meu aquecimento certinho, por mais que eu tenha consciência corporal, que eu cuide do meu corpo, pode ser que eu termine aqui, eu vá descer a escada da minha casa, eu torço o tornozelo. Pode acontecer, acidentes vão acontecer. É importante que a gente entenda isso, para não ter uma lesão e acabar caindo naquela história que eu já ouvi bastante. Ai, mas eu não me cuidei direito. Ai, mas por que é culpa minha? Ai, mas não. Se você fez o que estava nas suas mãos, o que estava ao seu alcance, beleza. Mas, mesmo assim, eu, você e todo mundo estamos propensos a ter algum tipo de lesão, um acidente. E para a gente fechar esse vídeo, uma dúvida que também é comum, me machuquei agora.
que eu faço? Já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima, mas basicamente, quando você se lesiona, quando você se machuca, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar uma ajuda especializada. Ir a um médico, e de preferência, um médico que entenda de esporte, que entenda de movimento do corpo, que ele vai te direcionar de uma forma muito mais assertiva. Mas primeiro, busca o médico, faça exames. Se você tá meio na dúvida no resultado que deu, procure uma segunda opinião, uma terceira opinião. Trate essa lesão com os profissionais adequados. E assim que você receber a sua alta, que você for liberada, continue o trabalho através do fortalecimento muscular, para que essa lesão não retorne. É o fim do mundo? Não é o fim do mundo, porém precisa ter paciência. Eu já me lesionei, já tive alunas que se lesionaram antes e até mesmo durante o nosso acompanhamento, e são coisas que, mais uma vez, fazem parte. Veja quais foram as pontas que você deixou solta para que isso não aconteça novamente. É um assunto delicado, né? E o que que você acha sobre isso? Você já se machucou também? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Ah, teremos parte 2 desse vídeo, porque tem um outro assunto sobre Olimpíada, lesões e o pessoal da ginástica rítmica que nós bailarinas devemos estar atentas. Mas isso fica para um próximo vídeo. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.